E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos lá, vamos continuar agora. Então, se você acompanhou o vídeo passado, a gente falou sobre a incidência radiográfica AP do joelho, né? A AP sem carga é AP ortostático. Então agora a gente vai indo para a incidência lateral, que são as duas principais incidências do joelho. O AP é lateral, então com esse vídeo aqui a gente completa, digamos assim, o básico, né, das incidências radiográficas aí do joelho e depois a gente pode começar a falar de outras incidências radiográficas em outros vídeos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a incidência lateral do joelho, primeiro sem carga, né? Então o paciente fica deitado aqui na mesa, o filme fica ali atrás do joelho do paciente, a ampola entrando aqui com raio de cima para baixo. Então o paciente deitado, né, ao lado a ser examinado. A flexão do joelho é aí de 15 a 20 graus, até 30 graus, isso aí vai variar um pouco aí de indicação para indicação. O raio-x ele fica orientado aqui na interlinha articular, né? A inclinação geralmente tem uma inclinação cefálica aí de 5 a 7 graus para esse raio central entrar no joelho. E essa inclinação ela vai reduzir nos pacientes longilíneos e nos pacientes magros, tá? Então, quanto mais robusto for o paciente, mais vai ter essa inclinação cefálica aí, tendendo a 5 a 7 graus, beleza? E vai aumentar, então, nos pacientes brevilíneos e obesos, tá? Controle de qualidade. Como é que a gente vai saber se um raio-x perfil do joelho vai estar bom, né? Então, primeiro, as superfícies articulares elas têm que estar abertas, né? Incluindo a femoropatelar. A metade anterior da fíbula ela tem que estar sobreposta à tíbia. Os contornos posteriores e inferiores dos côndilos femorais eles têm que estar sobrepostos. Isso depois eu vou mostrar para vocês, mas os contornos dos côndilos femorais têm que estar sobrepostos, né? O medial e o lateral eles têm que estar sobrepostos assim, ó, um com o outro. E a gente também aí não consegue identificar o tubérculo dos adutores, porque se tiver identificado o tubérculo é porque o raio-x está meio obliquado, né? Então esses os parâmetros para o controle de qualidade. Então agora falando do outro raio-x lateral, né, que agora é o com carga. Então nesse raio-x lateral com carga aí o paciente ele vai ficar aí em apoio monopodálico, né? E aí a gente vai fazer a avaliação também do eixo sagital do joelho, né? Para ver se está alinhado, se tem um recurvato ou não, por exemplo. E existe até um recurvato fisiológico, né? Eu acho que, se não me engano, crianças têm mais. Mas, enfim, a gente vai poder, consegue ver tudo isso aí no raio-x, no perfil. Então, aqui, só mostrando agora, então, vamos ver as estruturas ósseas quando a gente está vendo um raio-x de perfil. Então, de novo, né? Vocês estão lá no hospital, né? Tá lá no hospital, tá vendo a imagem. Então, vocês têm que identificar essas estruturas anatômicas para fazer o inventário das estruturas ósseas aqui do joelho, tá? Então, aqui a gente tem o fêmur, aqui a gente tem a tíbia, e aí aqui a gente tem, ó, o contorno do côndilo femoral lateral, e aqui nós temos o contorno do côndilo femoral medial. Como é que eu sei que esse daqui é o lateral e esse daqui é o medial? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu vou dar 2 segundos para vocês pausa o vídeo. E por que que essa daqui, essa linha aqui é a linha lateral e essa aqui é a linha medial, tá? Ó, 1, 2, tá? Agora eu vou falar para vocês por quê. Essa incisura aqui que a gente tem, ó, na região central do côndilo femoral, essa incisura ela faz parte do côndilo femoral lateral. Então, quando vocês estiverem vendo aqui os contornos inferiores dos côndilos femorais, o contorno inferior do côndilo femoral medial ele é mais arredondado. O contorno inferior do côndilo femoral lateral ele tem essa incisurinhazinha aqui, ó. Tanto que em pacientes que têm ruptura do ligamento cruzado anterior e faz lesão em pivot shift, aonde acontece essa porção posterior da tíbia, o platô tibial lateral aqui atrás, a parte posterior bate na parte central aqui do côndilo femoral lateral, ele bate bem nessa região da incisura e pode fazer até um aumento dessa incisura que a gente chama, inclusive, do sinal da incisura. Então, ó, outra dica aqui para vocês do raio-x, né? Às vezes vocês podem ver essa incisura aqui muito pronunciada e essa incisura muito pronunciada, isso aqui é um sinal, né? É uma marcação para a gente que o paciente ele pode ter uma ruptura do ligamento cruzado anterior e o mecanismo de lesão foi o pivot shift. Aí é para, né, ir para a galera quando vocês veem um raio-x e conseguem identificar tudo isso aí só olhando a imagem no perfil, né? Então, voltando aqui, né, depois desse parênteses que a gente fez, mas isso tudo é para explicar para vocês que dá para fazer, na maioria das vezes, a distinção do côndilo femoral medial e do côndilo femoral lateral
olhando aqui se tem essa incisura nessa região, e aí vocês acompanham a superfície articular. Então esse aqui é o côndilo femoral lateral, esse aqui é o côndilo femoral medial. Reparem que os côndilos eles estão quase bem sobrepostos, a uma sobreposição de 5 milímetros, uma diferença de 5 até 5 milímetros é aceitável para falar que o estudo radiográfico tá bom, né? Que a técnica foi bem feita, tá? Então isso aqui está se enquadrando aí nesses 5 milímetros aí de diferença entre as duas superfícies ósseas aqui para falar que o raio-x perfil tá bom. Então aqui, ó, nessa região centralzinha aqui, entre os côndilos femorais a gente vê a linha intercondilar, também chamada de linha de Blumensatt. O ligamento cruzado anterior ele passa paralelo, né, a essa linha intercondilar, a essa linha de Blumensatt. Aqui na frente a gente tem o sulco troclear, ó, e aqui já fica outra dica. Reparem que as superfícies articulares anteriores dos côndilos femorais, elas estão afastadas do sulco troclear. O sulco troclear, ele tá aqui, ó, bem embaixo. Isso é um sinal que essa tróclea femoral é bem formada, que essa tróclea femoral ela não tem uma displasia. Nos casos de displasia da tróclea femoral, acontece que essa linha do sulco troclear, ela vai se juntar antes às linhas anteriores aqui dos côndilos femorais. Então aí a gente tem uma displasia da tróclea femoral. Nesse caso não. Olha só, tá muito linda, tá muito bonita mesmo a anatomia normal aqui desse sulco troclear em relação às partes anteriores dos côndilos femorais, mostrando, ó, que essa tróclea femoral é uma tróclea femoral sadia, não tem alteração morfológica nenhuma. Indo agora para a tíbia, então em azul aqui a gente tem a tíbia, né? Aqui na frente é a tuberosidade anterior da tíbia. Essa aqui é a região onde a gente pode ter Osgood-Schlatter, né? A doença de Osgood-Schlatter, a tração, a apofisite por tração, geralmente vai acontecer em meninos. Meninas também acontece, mas meninos é mais comum. Idade aí, meninas um pouco mais novas, de 10 a 12 anos, e menino de 8 a 10 anos, né? Em meninas e meninos de 10 a 12 anos, ou até um pouquinho mais para frente, né? Se eu não me engano. Mas, se não me engano, menina é de 10 a 12, menina é de 12 a 14, enfim, menina é um pouco antes que menino, mas vocês pegaram aí o raciocínio, né? Então aqui a gente tem a tuberosidade anterior da tíbia, aqui a gente tem a patela. Então reparem, né? Naquele raio-x que a gente viu lá, aquele outro vídeo, a patela estava sobreposta, a gente não conseguia ver direito no AP. Quando chega no perfil, a gente vê a patela de uma forma muito boa, né? Totalmente destacada do fêmur. A gente consegue ver a distância da patela também do fêmur para ver se já tem alguma artrose fêmur-patelar, consegue ver se tem osteofitose marginal aqui na porção posterior da patela, consegue ver se tem entesopatia também no polo superior e no polo inferior da patela. Então a patela no perfil ela é muito boa, o raio-x perfil é muito bom para avaliar a patela. Outra coisa que o raio-x perfil é muito bom para a patela é para ver se tem patela alta ou não, né? No raio-x perfil que a gente faz as medidas do Caton Deschamps, faz o Insal Salvati, para ver se tem a patela tá normal, na altura normal, ou se tem uma patela alta. Aqui de trás a gente tem a fíbula, né? Porque ela fica parcialmente então sobreposta na tíbia. Aqui na região central a gente tem a área das eminências intercondilianas, né? Aqui eu desenhei essa aqui, elas ficam sobrepostas aqui, fica um pouco ruim de ver. E só voltando aqui para a patela, né? Em cima da patela aqui a gente tem uma gordurinha, que essa é a gordura suprapatelar, tá, pessoal? Aqui na frente a gente tem a gordura pré-femoral, e entre a gordura suprapatelar e a gordura pré-femoral, quando tá muito denso aqui e quando fica muito denso nessa região, isso é um sinal de derrame articular do joelho. No raio-x, o local que é mais comum a gente ver o derrame articular é no recesso suprapatelar, é nessa região aqui, beleza? Então fica outra dica aí para vocês avaliarem melhor aí o raio-x do joelho, que é nessa região que vocês vão ver o derrame articular. O primeiro local que vocês vão ver derrame articular no raio-x do joelho vai ser nessa região do recesso ou da bolsa suprapatelar. Bom, aqui embaixo então a gente tem a gordura infrapatelar, que também é chamada de gordura de Hoffa. Só voltando aqui, né? Então aqui é a área que a gente vai ter o líquido, né? Quando tem derrame articular, que vai para a bolsa ou para o recesso suprapatelar. O tendão quadricipital, então, ele fica nessa região aqui, ele vai se inserir no polo superior da patela. O tendão patelar, então, ele fica nessa região, ele se origina no polo inferior da patela e vai se inserir na tuberosidade anterior da tíbia. Então, a densidade de partes moles que a gente vê nessas duas regiões são relacionadas ao tendão quadricipital e ao tendão patelar. Então agora, deixa eu ver aqui o próximo slide, deixa eu mostrar para vocês. Isso, o próximo slide, então,
eu quero mostrar para vocês, como eu fiz no AP, agora eu vou fazer no perfil, a correlação da radiografia com partes moles, né? Então, de novo, aqui a gente tem o côndilo femoral lateral, esse aqui é a incisura femoral, que ela é lateral. Quando essa incisura é muito aumentada, isso é o sinal da incisura, que a gente vê em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão em pivot shift, onde fez um impacto na região da incisura femoral, tá bom? E aqui, de vermelho, a gente tem o côndilo femoral medial, beleza? Então, aqui atrás, a gente tem geralmente uma irregularidadezinha, que é uma área da inserção do tendão do adutor magnum e também do gastrocnêmio medial, então é normal ter uma certa irregularidade nessa região aqui. O tendão, a área de inserção do adutor magnum também fica aqui nessa região. Então, falando aqui de partes moles, né? Então, a gente tem aqui, ó, indo da região posterolateral, né? Na porção interna e lateral do côndilo femoral lateral para a região anterior intercondilada da tíbia, a gente tem o ligamento cruzado anterior, ele fica paralelo à linha de Blumensatt, tá? Então essa aqui é a região do ligamento cruzado anterior. Por que esse raio-x é importante? Porque às vezes aqui embaixo a gente consegue ver uma fratura avulsiva do ligamento cruzado anterior. No perfil, no AP também dá, mas no perfil a gente consegue ver uma lesão avulsiva aqui do ligamento cruzado anterior. E aqui a gente tem a região do ligamento cruzado posterior. Lembra que o ligamento cruzado posterior ele se origina na porção interna do côndilo femoral medial. E ele vai se inserir aqui onde eu falei para vocês, ó, nesse sinal do 7 aqui que a gente fala, ó, nessa curvinha aqui posterior da tíbia, tá? Que aqui a gente tem as regiões dos platôs tibiais medial e lateral, e nessa porção mais profunda aqui, ó, mais para dentro, essa aqui é a região central da tíbia, e é nessa região que vai se inserir o ligamento cruzado posterior. De novo, você tem uma fratura avulsiva do ligamento cruzado posterior nessa região aqui, às vezes a gente vai conseguir ver no raio-x, tá? O único problema é que às vezes a fratura avulsiva, você tem uma avulsão do fragmento e o fragmento ele fica sobreposto com a região posterior dos platôs tibiais e fica um pouco ruim de ver. O que a gente vai ver nesses casos é que a gente não vê essa cortical bem definida aqui na região posterior e central da tíbia. Esse sinal do 7 aqui a gente não vai ver bem definido nesses pacientes, né? Então aqui é a área de inserção do ligamento cruzado posterior. Já peguei vários casos onde a gente conseguia fazer o diagnóstico só no raio-x de lesão avulsiva tanto do ligamento cruzado anterior quanto do ligamento cruzado posterior, tá? Então, é isso aqui que eu tô falando para vocês, né? A gente tem aqui a região das eminências intercondilianas e aí essa continuação posterior aqui, essa aqui é a região de inserção do ligamento cruzado posterior. Aqui tá explicando o seguinte, por que angular o raio antero-posterior? Quando a gente faz o AP do joelho, por que vai angular o raio às vezes um pouco? Porque às vezes a superfície articular ela não é reta. Às vezes a superfície articular da tíbia ela tem essa angulação posterior, que isso daqui é o tal do posterior tibial slope, ou esse slope posterior da tíbia. Então às vezes se você entra com raio reto, você e a superfície articular é angulada, você não vai tangenciar a superfície articular. Então, às vezes, você tem que angular um pouco o raio ou fazer o paciente ficar com um pouco de flexão do joelho para conseguir deixar esse platô tibial reto e pegar a tangente, então, do platô tibial reto e do côndilo femoral que está passando por cima dele. Beleza? Então, normal, assim, desse platô, desse slope posterior, dessa inclinação posterior da tíbia, é de 0 a 10 graus, né, para trás, aqui para posterior, a média é de 7 graus posterior. Então, por isso que a gente faz essa angulação em alguns pacientes, inclusive é descrito que se tiver fluoroscopia, né, você usa fluoroscopia para abrir o espaço articular direitinho, mas na prática, no dia a dia, ninguém usa fluoroscopia, a gente faz o raio-x e às vezes dá certo de pegar a superfície articular bem direitinho, mas às vezes não dá tão certo assim, beleza? Quanto maior for o paciente, maior a carga, a força de salhamento no espaço articular nos pacientes com essa angulação tibial posterior maior, né? Quanto maior, então, tiver essa angulação aqui, mais força de cisalhamento o fêmur vai fazer em cima do platô tibial. Eu acho que por esse nosso vídeo, vamos terminar por aqui, só então com esses achados que eu queria falar para vocês. Raio-x do joelho, perfil, a gente revisou as estruturas ósseas, revisamos a anatomia de partes moles também, e eu aproveitei esse perfil aí para falar um pouquinho sobre esse conceito da angulação tibial posterior, que eu vou voltar com vocês em outros vídeos quando a gente for conversar, inclusive sobre
lesões de cruzado anterior, porque hoje uma das escolas assim fala que pacientes que têm rupturas recorrentes do ligamento cruzado anterior, que vai para nova cirurgia, que tem que olhar o tibial slope para ver se tem uma angulação posterior evidente. Se tiver, tem que dar uma corrigida, porque senão vai ter sempre uma chance maior de ter uma falência, né, da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Beleza? Então era isso desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.